Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em seus lares, em seus corações. Aqui é o Padre Anderson, este é o momento sagrado da Ave Maria. Primeira sexta-feira do mês, a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Também celebramos hoje São Carlos Luanga e os companheiros mártires da Uganda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Pedro Apóstolo, Rogai por nós. São Carlos Luanga e os companheiros mártires da Uganda. Rogai por nós. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacentas meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingia e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos já nos preparando para a festa de Pentecostes. E o Evangelho de João vai se concluindo nesse tempo pascal. Hoje nós lemos o capítulo 21, o último capítulo desse Evangelho. E concluindo nossa meditação do Evangelho de João, que nos percorreu todo esse tempo pascal, nos traz essa belíssima passagem do encontro de Jesus ressuscitado com Simão Pedro, depois do milagre da pesca milagrosa e do banquete da praia. Aqui podemos identificar 3 partes sobre este evangelho que nos fala da importância do ministério de Pedro na vida da igreja. Primeiro, a identidade de São Pedro como pastor. Simão Pedro é a rocha, né? Isso que significa seu nome, pedra. E o pastor de nossa igreja, com a tarefa qual? De apacentar o rebanho do Senhor. Ambas as imagens, rocha e pastor, são atribuídas a quem no Antigo Testamento? A Deus, para assim remeter que por meio de Pedro, Deus dirige e governa a comunidade. Por isso que o sucessor de São Pedro é chamado de vigário de Cristo, porque faz as vezes de Cristo,
como rocha, como pastor. Para isso é necessário a reconciliação de Pedro e Cristo. O diálogo de Jesus com Pedro mostra Cristo perguntando se Pedro o amava. Isso fez por 3 vezes. Este amor incondicional, mais do que tudo, é um amor atribuído somente a Deus. Pedro, porém, responde bastante timidamente que gosta de Jesus, mas não se sente capaz daquele amor, mas que Cristo, que sabe as profundezas de nosso coração, sabe tudo e sabe o quanto ele o amava. Essas 3 perguntas de Jesus remetem-se, claro, às 3 negações de Pedro durante a paixão. Apesar da fraqueza e a incapacidade de retribuir tamanho amor de Cristo por ele, Jesus o confirma na sua missão, pois Pedro reconhece-se pecador e fraco. A missão de Pedro, assim, não é atribuída pelos seus méritos e capacidades, mas por pura graça de Deus, que agirá por meio dele, porque o ama e sabe que Pedro não é capaz de amá-lo como ele o amava. Segundo, a tarefa pastoral de Pedro é pastorear o rebanho que vem de Deus. Como vemos o sentido do Antigo Testamento, Deus é o pastor de seu povo. Mas no Evangelho de João, também Jesus é o bom pastor, que chama as ovelhas por seu nome e as conduz às pastagens verdejantes e caminha à sua frente. E a diferença do mercenário, ele é o verdadeiro pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Aprofundando mais o texto, o pai é o pastor a quem pertence as ovelhas e confia sua missão ao filho. Entretanto, Jesus não é subordinado nesta missão, pois o pai e o filho são um. O pai assim age no filho encarnado, na ação de pastorear de Jesus torna visível a presença do pai. Assim, Cristo confia suas ovelhas a Pedro. Mas Pedro, deste modo, seria subordinado? De modo nenhum. É na ação de Pedro e no Pedro, em toda a igreja, que Cristo se faz presente. Por fim, Jesus profetiza sobre o martírio de Pedro. Nos últimos versículos do Evangelho de hoje, se faz alusão ao martírio de Simão. Apesar de o texto não ser objetivamente claro, devemos entender à luz do capítulo 10 de João, o pastor deve estar pronto para dar a vida pelas suas ovelhas, ser dom completo para a comunidade. Deste modo, Pedro, assumindo sua tarefa pastoral, deve estar ciente e pronto para entregar-se totalmente ao serviço da igreja. Aqui não importa mais a sua vontade, mas a do Senhor, que o ama. Portanto, o martírio faz parte do destino do pastor. Como seu discípulo, Jesus termina dizendo: segue-me. Pois ele mesmo diz: quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Nesse sentido, entendemos os mártires da Uganda, entre eles São Carlos Luanga. Esse martírio ocorreu entre os anos de 1885 e 1887, ou seja, no século XIX. Uma centena de cristãos, dentre os quais alguns eram anglicanos, foram vítimas de uma perseguição em Uganda. Carlos Luanga foi exemplo para seus 12 companheiros, alguns deles até recém-batizados e muito jovens, mas todos felizes em associar-se seu sacrifício com aquele de Cristo. Eles se tornaram cristãos e realizaram na sua missão aquilo que foi profetizado a Pedro, dar a vida pela igreja.
Outros sofreram martírio em datas diferentes. São Carlos e seus 21 companheiros são os primeiros mártires da África Negra. Peçamos a intercessão desses mártires de São Pedro, para que também a Igreja hoje cumpre sua missão de apacentar as ovelhas do Senhor. Oremos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A bênção da água, sinal da nossa renovação batismal. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e ao celebrarmos a maravilha de nossa criação e a maravilha ainda maior de nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a fecundastes, que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento de vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacaste no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a nova aliança, que era desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Uma boa sexta-feira. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.